Com a paz do Eterno a todos, a paz do Senhor Jesus. Eu estou gravando aqui esse vídeo. Esses dias eu gravei um outro vídeo e eu já tinha parado de gravar em torno de um ano atrás, um ano e meio, 2 anos. Eu entendia que estava bom gravar falando da verdade, do evangelho verdadeiro, tá bom. As pessoas iriam compreender. E vejo que não é bem assim. A resistência à verdade é muito grande. E em pleno século XXI, você falar do evangelho puro e verdadeiro é se machucar, é se ferir. Porque as pessoas, elas estão prontas, elas podem viver até sem Deus, mas elas não conseguem viver sem suas religiões. E muitas das vezes nós dedicamos a todo momento que pudermos, mesmo com problemas sérios de saúde como eu tenho, mas eu não perco nenhuma oportunidade na vida para esclarecer e para falar do verdadeiro Cristo, do verdadeiro Deus, para falar do verdadeiro Espírito Santo do Pai. Mas pela internet, principalmente num momento como esse, é necessário. Por quê? Por que é necessário? Porque as pessoas estão desesperadas. Aquelas que estão indo para a porta de igrejas, para a porta de seus mediadores, que pastores, o padre, o pai de santo, não sei. Cada um tem o seu. Eu tenho um só que é Jesus, e eu encontro ele dentro do meu coração, eu em casa, dentro do meu quarto, como diz o próprio Jesus, né? Entra no teu quarto, ora o Pai em secreto, e em secreto o Pai te responderá. Mas tem muitas pessoas que estão realmente perdidíssimas. Porque elas, por mais que escutem os seus líderes, não aprendem. E nunca chega a uma idade madura, uma idade adulta. Vai viver sempre como criança, porque os líderes religiosos, os pregadores, fazem questão de tornar essas pessoas crianças. E aí quando você vê essas pessoas se depararem com um fato real, como é o coronavírus, não por uma questão só de saúde, porque disso o Ministério da Saúde tem nos advertido muito como tentar se proteger da contaminação, é ficando em casa. E temos que obedecer. E a justiça é a favor disso. Então nós não somos mais do que a ciência médica e não somos mais do que a justiça que julga uma questão como essa e diz, fiquem em casa, que é melhor para vocês. Previnam-se. Mas o Deus eterno tem uma maneira de nos não incomodar, talvez a palavra de nos incomodar e dizer não é hora de parar de falar da verdade. Fale, não importa se não queiram ouvir, não importa se te odiarem, te ofenderem, te humilharem. Mesmo as pessoas sabendo de que eu nunca lucrei com nada disso. Eu nunca lucrei com o evangelho, nem quando eu era escravo religioso e muito menos antes. Nunca lucrei. Eu tenho medo, eu tenho pavor, eu tenho um temor no meu coração dessas coisas. Eu tenho um temor a Deus ao ponto de não ser um mercador da fé, principalmente da fé alheia, da fé de pessoas às vezes que desesperadamente buscam na religião a solução dos seus problemas. Eu tenho temor a Deus.
E, olha, se eu dissesse aqui que Deus me falou, Deus me revelou, eu estaria justificando a mim mesmo. Porque é assim que o sistema funciona. Mas eu vou dizer, eu tive um sonho ontem que eu estava indo por um caminho. Era um caminho que eu não via o fim do caminho. Era um caminho de muitas pedras, muitas pedras. Não era pedras de um lado e de outro, como a gente vê em estrada de chão, não. Era um caminho pedregulho, de pedras pequenas a pedras grandes assim, de 10 centímetros. E eu ia caminhando e atrás de mim veio um vendaval, mas um vendaval terrível, ao ponto de levantar as pedras desse caminho e vir na minha direção. Era uma coisa assustadora, porque era coisa de muito barulho, das pedras se batendo uma com a outra e do vento, e vinha sobre minhas costas. E aquilo me incomodou muito e eu virei para ficar de frente. E eu fiquei de frente e disse, pode vir. A impressão que dava no sonho era que as pedras tinham inteligência, mas não era inteligência, era como se elas estivessem sendo guiadas por pessoas. Por uma mente, mas no sonho não era uma mente só, era como se fossem várias mentes fazendo que aquelas pedras fossem levadas pela força do vento e viessem na minha direção. E eu não conseguia. Elas batiam, só que não me feria. Mas eu tinha medo. Me assustava. E enfim eu desistia. Eu seguia o caminho e as pedras, umas batiam nas costas e outras passavam por mim com grande velocidade, porque o vento fazia isso. E eu ia caminhando. E eu disse, eu vou gravar mais esse vídeo. Eu vou gravar. Eu vou gravar para as pessoas. Eu espero que quando várias pessoas, porque um vídeo na internet, em decorrer do tempo, dos anos, muitas das pessoas assistem, que elas possam discernir no seu coração e por que essas pedras, porque como se viesse para me atingir, eu nesse caminho pedregulho, que você discerne no seu coração e você diz assim, caramba, mas será que é assim? Será que esse sonho desse rapaz tem a ver com o que ele fala do evangelho, a diferença entre o evangelho verdadeiro e os modelos de evangelho que a terra se acostumou? Será que tem a ver que quando ele às vezes confronta líderes religiosos sobre o modelo de culto, modelo de igrejas, modelo de adoração, será que ele inflama tanta gente assim, ao ponto de pensar em não abrir mais a boca? Porque eu não teria nenhum motivo de fazer isso, porque, primeiro, eu fico sentado aqui, eu estou aqui arrebentado de dores aqui. Você não tem ideia. Estou aqui na base de remédios por causa das dores. E eu não tenho uma igreja, eu não tenho uma religião, eu não tenho um líder religioso, não tenho ninguém que medie entre Deus e mim, a não ser Cristo Jesus. Não ganho dinheiro. Se eu quisesse me enveredar por um caminho religioso dentro de uma igreja dessa, quem sabe, né? Como já me houve oferta no passado, né? E a gente não parou de ler Bíblia, porque quanto mais Bíblia você lê, mais Bíblia você entende, mais Bíblia você passa a ter conhecimento, mais isso tem valor para as religiões. Isso só não tem valor para quem não quer a verdade, porque a pessoa que não quer a verdade, você pode falar, mostrar
O bom senso dela não existe e ela vai dizer, não, 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 não. Eu acredito no meu mediador, eu acredito naquilo que eu aprendi na igreja que eu fui, na igreja que eu passei, na religião que eu passei. Eu vou reproduzir aquilo que eu aprendi, que isso é que é o certo. Então vamos lá. O que eu vou dizer aqui é para aquelas pessoas que precisam entender que você não está só. Você não está só. A promessa de Jesus para você foi assim: daquele que meu Pai me deu, nenhum se perdeu. Você entende o que é isso? Quer uma palavra contrária a isso? Vamos lá. A palavra de Jesus para você foi: daquele que meu Pai me deu, nenhum se perdeu. Eis que estou convosco todos os dias de vossas vidas. Você quer uma palavra contrária a isso? Quer uma palavra contrária ao que Jesus disse? Você é um desviado. Você vai esfriar na fé. Por você não ir na igreja, você vai esfriar na fé. Só que agora não estão podendo ir para as igrejas, e aí vão tentar outro argumento, outra narrativa vão criar. Porque essa narrativa de não ir para a igreja e esfria na fé, só funcionava enquanto as igrejas estavam funcionando. Depois da proibição de culto nas igrejas, aí terão que criar uma outra narrativa. É uma mentira com cara de verdade, você entendeu? E agora? Eu quero dizer para essas pessoas que a promessa de Jesus é independente de você ir em culto ou não. Eu, porém, não preciso de igrejas. Eu, porém, não preciso de cultos. E eu vou mostrar por que eu não preciso de cultos. Vou mostrar por que eu não preciso de igrejas. Eu vou mostrar por que eu não preciso de um pastor mediando, ou um padre, ou um pai de santo mediando entre eu e Deus. Eu vou mostrar aqui para você, que é para você acalmar o teu coração, para você ter paz no teu coração, para você aproveitar esse momento de não poder sair, de não poder ir nas igrejas. Hoje é o dia de domingo, 8 horas, 8 da noite, 20 horas. Para você ter mais comunhão com a tua mulher, com teu pai, com teu filho, com teu irmão, com teus familiares. Para você aproveitar esse momento e tentar comungar até consigo mesmo. Você disse assim, peraí, calma aí. Sabe quando sua mente está cheia de coisas e você quer se julgar e aí você lembra em Deus e Deus ele diz assim, se o vosso coração vos condena, melhor é Deus do que o vosso coração e conhece todas as coisas. Na Idade Média, isso dava-se no íntimo, era entendido como o reto intento. Era entendido como, rapaz, eu estou com a cabeça aqui a mil, não consigo me concentrar, eu não presto, eu tenho dificuldades, eu sou problemático. E aí você diz, não, nada disso importa, importa que Deus conhece meu coração e sabe que eu quero o bem para mim, eu quero o bem de todos, eu quero o bem do evangelho verdadeiro, eu quero o bem da humanidade, eu quero o bem dos países, eu quero tudo de bom para a humanidade. É o que Deus quer colocar no teu coração. Vamos lá, falar primeiro aqui a respeito do culto. Em Isaías 53, 12, Isaías 53, do 10 ao 12. Eu vou ler, depois vocês leem, peguem suas Bíblias e vão lendo e vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito. Com seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Essa profecia aqui é do profeta Isaías sobre Jesus. Quando Jesus na cruz diz assim, Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Tudo está consumado. Essa profecia aqui, ela mostra
que Deus iria receber o sacrifício de Jesus, o justo. Que Deus iria receber o culto perfeito. E quando Jesus confirma na cruz e diz, tudo está consumado, Jesus está dizendo aqui, olha, isso que eu estou fazendo aqui é perfeito diante do Pai. Mas não é perfeito diante dos religiosos. Nada está consumado para eles. Nem a palavra de Deus está consumada para eles. No princípio era o verbo, a palavra escrita. O verbo era Deus, estava com Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. E isso parece que não tem sentido. Parece que as pessoas fecham, não os ouvidos. Eles ouvem, mas não entendem. E há uma profecia sobre isso. Terão ouvidos, mas não ouvirão. Terão os olhos, mas não enxergarão. Eles não entendem isso. Jesus teria que nascer de novo, porque Jesus agora é Bíblia. Jesus não é ainda a palavra de Deus. Jesus ainda é Bíblia. Jesus ainda é Bíblia, a palavra de Deus. Teria que nascer agora como homem. Teria que ser crucificado agora e ressuscitado agora. Para eles acreditarem que a palavra de Deus é Jesus. Que o verbo vivo está no coração daquele que crê. Para que uma hora dessa ele não precise de um mediador ter que ir lá numa casa religiosa e dizer para ele, Deus está falando contigo. Esse culto é perfeito. Leva ele em teu coração. Porque esse culto que eu estou tratando aqui, falando para você aqui, do qual Isaías profetizou, você pode levar até a cama de uma UTI. Só se te induzirem um coma. Mas olha, eu não tenho certeza se uma pessoa em coma, ela ainda não tem consciência. Mas eu tenho certeza que até você ser levado ao coma, você ainda tem a palavra viva no teu coração. Sem precisar, a Bíblia é a palavra de Deus. Sem precisar um mediador falando entre Deus e você, dizendo, ó, Deus está falando contigo. Deduzindo que é Deus falando. E fazendo com que você acredite, é lógico, né? Ai, se o mundo acreditasse que ela tem a palavra... Ai, se o mundo acreditasse que Jesus é o verbo vivo, a palavra viva de Deus em seu coração. Ai, se o mundo acreditasse nisso. Que maravilha seria. Ai, se o mundo acreditasse que Jesus é um culto vivo que se deve oferecer a Deus no lugar desse culto físico. Mirabolado, esse culto manipulado, esse culto ensaiado, essa arte teatral religiosa, que nem fede nem cheira. Não passa disso. Por isso é uma repetitividade eterna. Mas nós vamos compreender que isso já era. Quem entende que Jesus é um culto vivo na cruz do Calvário, se não tiver voz para cantar, não tem problema. Se não tiver perna para ir buscar Deus fora de si mesmo, não tem problema não. Ele vai buscar Deus dentro do coração dele. Não precisa nem de perna para isso. Não precisa nem cantar bonito, nem dançar bonito, nem tocar bonito, nem ir a lugar nenhum. É o culto vivo. É aquilo que Deus disse. Eu não mais escrevereis em pedras, mas eu porei as minhas palavras nos vossos corações. E trocar tudo isso pelas mensagens dos líderes religiosos que se colocam como mediador entre Deus e você. Você trocar isso que eu estou te falando aqui, eu estou fazendo um papel de um carteiro. O papel do carteiro é entregar a encomenda. É entregar o envelope. É entregar a correspondência. Esse é o papel do carteiro. Esse deveria ser o papel desses tais mediadores na terra. Não. Eles querem ser o carteiro. Querem entrar na tua casa, na tua vida, botar as pernas para cima na tua vida, no teu coração, esticar as pernas no teu sofá e abrir a mensagem, violar a mensagem que pertence só a você e a Deus. A mensagem que vem recheadas de dialetos, de nomes, é particular.
onde só você entende. Porque o Espírito de Deus vos ensinará todas as coisas, como diz Jesus. Entendeu? Os carteiros não estão satisfeitos com isso. Eles querem abrir correspondência. Eles querem ler a correspondência, ler usando o dialeto deles e negando, às vezes, o que está escrito. Ou aumentando, transformando um texto bíblico em várias bíblias. Acrescentando. Pega um texto bíblico e acrescenta várias bíblias. Através de pregação, é claro, né? Porque se fossem escrever, iriam cair lá em Apocalipse. Aí daquele que acrescenta, né? Então, a gente acrescenta, mas tem que acrescentar de forma verbal. Porque se a gente acrescentar e abrir a Bíblia lá, escrever lá, eles vão condenar a gente. Então, para não condenar, a gente acrescenta... Quantas crenças existem em cima de pregações religiosas, em cima de textos bíblicos, que dali formam doutrinas. Por isso que uma religião tem uma doutrina diferente uma da outra. E cada uma diz, o Espírito Santo está comigo. Eu estou falando isso aqui porque ele me revelou. Olha, isso aqui que eu estou lendo para vocês aqui, ó, Deus me revelou não, tá bom? Você vai encontrar tudo isso aqui nas Escrituras. É só você ler, e querer aceitar ou não, tá bom? Não tenho nenhuma revelação aqui para você. A única revelação que você tem na tua vida é Jesus revelado no teu coração. Essa é a única revelação para você. E não sou eu que tenho. É o Pai que revela o Filho ao teu coração. Mas se você quer muitas revelações, vamos continuar. Você entendeu sobre o culto perfeito? Qual é o culto que você deve entregar a Deus todos os dias da tua vida, se você quiser? Todas as horas, a cada momento que você puder. Talvez disso eu desfruto de uma comunhão perfeita, plena com Deus eterno. Depois que eu aprendi isso, eu aprendi a ter uma plena comunhão com o Deus Criador, o Deus maravilhoso, o Deus Salvador. Porque nada além dessas coisas enche mais minha paciência. Vamos lá. Você entendeu o culto aqui? Vai em Isaías 53, 10, 12. Leia e tente compreender que Jesus é o culto perfeito. É melhor esse culto que Jesus fez na cruz e agradou ao Pai. É melhor do que você oferecer o teu culto, o culto do teu líder religioso, da tua igreja, do teu pastor, do teu padre, teu pai de santo. Você vai oferecer, mas a tua vida não vai passar disso. A vida inteira tua vai ser assim. Você nunca vai mudar disso. É sempre mais do mesmo. É repetitividade daquilo que aprendeu a vida inteira. Não passa disso. Então vamos lá. Aqui em Hebreu 1 diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas as vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Entendeu? Havendo Deus antigamente falado muitas as vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Olha, esse texto aqui que eu estou lendo em Hebreus 1:1, para a maioria das pessoas na Terra, sabe quantas vezes eu teria que ler esse texto para ele compreender? Eu teria que ler 1 bilhão de vezes. 1 bilhão de vezes eu teria que entender. Eu teria que falar esse texto para as pessoas, não todas, algumas entenderem. Mas, para quem quer a verdade, uma só vez que eu vi isso, já bastou para ela. Porque ele vai entender da seguinte maneira, olhe bem. Havendo Deus antigamente falado com muitas maneiras através dos profetas, então Deus usava homens para falar para os outros. Então os mediadores entre Deus e os homens eram os profetas. É isso aqui que está dizendo em Hebreus. Mas agora Deus tem falado através de seu Filho Jesus. Deu para entender agora? Que agora Deus não precisa de outros mediadores? Você acha mesmo que Deus se arrependeu de ter dado a Jesus como o único mediador entre Deus e os homens? Paulo escreve sobre isso. Você acha mesmo que Deus se arrependeu e colocou entre Deus e você o teu pastor, o teu padre, o teu pai de santo? Você acha mesmo que Deus errou em ter tirado os profetas e colocado a Jesus como teu único mediador? Se você pensa que as pregações é mediação entre Deus e você, está muito enganado. Você pode até se conformar com elas.
Você pode até ser viciado nelas. E não é o tempo que você busca. Não é o tempo desse vício na terra. E não é a quantidade de gente que adere a isso que torna isso verdade. Para mim não é verdade. Para mim o único mediador entre Deus e os homens é Jesus, não os pregadores. Os pregadores, para mim, é isso que eu disse na estante. São carteiros que violam a mensagem. Eles não se satisfazem só em entregar a correspondência. Eles violam a correspondência, leem a correspondência e interpretam do jeito deles. Por isso que formam as suas religiões e suas igrejas. Por isso que eles conseguem enganar a tantos. Quando eu falo assim, até a palavra enganar a tantos, eu não falo da maioria enganando a tantos. Não. Existem aqueles espertalhões que realmente fazem por dinheiro, fazem por domínio, para dominar as pessoas, mas existem aqueles que são menos. Aqueles que você não consegue mudar de jeito nenhum. Enquanto não cair as escamas dos olhos, não mudam. Porque já veio assim. Já aprendeu assim. O cachimbo deixa a boca torta de qualquer um. Então eles têm dificuldades. E aí o problema não é isso. É que vão enganando por ter sido enganados. Eu não levei 18 anos assim, enganando as pessoas no evangelho, porque eu achava que estava certo. Porque eu achava que eu era pastor mesmo, porque eu achava que eu era pregador, porque eu achava que eu era ungido de Deus. Porque me disseram que eu era. Porque plantaram na minha subconsciência que eu era. Mas não era. O único ungido de Deus é Cristo. O único mediador entre Deus e os homens é Jesus. Não tem pregador nisso não. A função desses pregadores deveria entregar a correspondência e ir embora. Não prisionar ninguém, não ser guru espiritual de ninguém. Entrega a correspondência e zapa fora, sai fora. Essa é a função do mensageiro. Não de violar correspondências e cartas e se tornar gurus espirituais das pessoas. Em Hebreus aqui você entendeu, né? Hebreus 1:1, que o único mediador é Cristo e que Deus tirou os homens, os profetas, e colocou no lugar deles a Jesus. E Deus não se arrependeu disso. Para tirar Jesus e colocar agora os pregadores de igrejas evangélicas, católicas, espíritas, dos terreiros. Esquece isso. Esquece isso. Eles vão brigar a vida inteira para defender os seus territórios religiosos. Ainda bem que eles não são unidos um com o outro. Ainda bem que é um pegando no aquário de outro. Ainda bem que é um tentando fisgar o peixe do outro. É a Tim brigando com Vivo, Vivo brigando com Claro, Claro tentando tirar da net para colocar na Oi. É uma confusão do diabo. Vamos lá. O novo culto. Hebreus 9. Hebreus 9, 9, 10 e 11. Eu vou ler para vocês. Depois vocês confiram isso. Com paciência, com a Bíblia, vocês confiram, tá bom? Alguns dizem assim, mas Paulo, você disse que a palavra de Deus não é a Bíblia. Mas aí eles não completam a frase. Eles não dizem assim, por exemplo, Paulo, você disse que a palavra de Deus não é a Bíblia, é Jesus. Eles não falam isso. Eles só dizem, você disse que a palavra de Deus não é a Bíblia. Aí corta a minha frase e não alega. Eu digo sim, a palavra de Deus é Jesus. As Escrituras me dão toda a referência possível de Jesus. E está me devendo ainda. Se as coisas que Jesus fez fosse escrita, não caberia em livros nenhum. A Bíblia está em dívida comigo. A Bíblia me deve muitas informações sobre o meu Salvador, meu Jesus, o meu eterno. Eu estou falando do eterno, não é o eterno religioso, conivente com poder religioso, conivente com grana, sabe? Que não vive sem dinheiro, que adora templo. Estou falando desse Jesus, não. Eu estou falando do Jesus eterno, aquele que deu a vida por mim. É desse que eu estou falando. Yeshua. É desse que eu estou falando. Do Salvador. Entenderam? Eu fico triste. Porque são bilhões de pessoas na Terra que não querem. Querem os seus líderes religiosos. Mas não querem o Jesus que habita no seu coração. Não querem o Salvador que está tão perto de você. Não querem o Salvador que diz assim, olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não querem. Quer a voz do líder religioso. Do pregador dele. Ou dela, sei lá. Eu fico triste com isso. Triste. Minha vontade é de chorar, 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 chorar. Vamos lá.
Há aqui ensinamentos importantes para nós. Hoje, é que nesse primeiro santuário se oferecia sacrifícios e fazia oferta que, afinal, não conseguia purificar a consciência dos que assim prestavam culto. Olha que coisa maravilhosa. Isso aí é Hebreus 9, hein? Verso 9. Olha bem, vou ler de novo. Há aqui ensinamentos importantes para nós hoje. É que nesse primeiro santuário se ofereciam sacrifícios e faziam ofertas que, afinal, não conseguia purificar a consciência dos que prestavam culto. Mudou em que isso de lá para cá? Na minha vida mudou. Que eu não presto mais esses modelos de cultos. Eu presto a Jesus crucificado e ressurreto, que ressuscitou e ofertou a Deus o culto perfeito, pelo qual eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro. Esse culto eu presto a Ele. Esse é o culto que eu presto a Ele. Mas esse culto da purificação, esse culto do atacado, sabe como é que é? Do sacerdote ir lá, orar a Deus em atacado e abençoar em atacado, sabe como é que funciona isso? Sabe esses apelos, essas coisas, sabe? Tá? Orar no atacado por 1.000 pessoas, 500 pessoas, 10.000 pessoas. E no outro dia você vê a sociedade e nada muda a sociedade. Sabe essas curas no atacado que você vê aí? E no outro dia os postos de saúde estão cheios. Os hospitais estão cheios de gente passando necessidades. Sabe? É dessas coisas que estão tratando, viu? Cultos que não modificam nada. Cultos que a duração desses cultos na vida do ser humano não leva 24 horas. Muito desses cultos acaba dentro da própria igreja. Antes de sair, de colocar o pé na fora da igreja, eu lembro de um desses cultos que antes, esse foi antes do culto. Antes do culto. Mas deveria durar 24 horas, porque um dia anterior tinha tido um culto. A irmã foi lá e meteu a mão na cara da outra, dentro da igreja. Esses cultos são assim, gente. Não acrescenta. Só acrescenta uma vida religiosa na pessoa. Eu lembro que eu era pastor de uma igreja. E teve uma vez uma irmã meteu a mão na cara de uma outra irmã dentro da igreja. Eu era pastor. E aí, a bronca veio para quem? Resolver? Para mim. E eu, na minha santidade, né? Tinha uma salinha no fundo da igreja. E a irmã, a vítima da pancada, do tapa, fez aquele escarcelo da igreja e veio para cima de mim. Pastor, se resolve. Olha, se não sai da igreja, resolve. E eu fiquei atordoado. Aí a pessoa veio. A pessoa que tinha dado o tapão veio. E eu tive que mostrar sabe, eu tive que vestir naquela hora uma máscara de resolve o problema. E quando a irmã veio achando que eu ia expulsar da igreja, disciplinar, pôr ela para fora da igreja, sabe o que eu disse para a irmã? Eu disse, a senhora já demorou muito tempo de dar um tapão na cara da irmã. Só que não diga para ninguém isso. Eu vou lhe dar uma disciplina aqui, é só para a igreja ver que a senhora recebeu uma disciplina, tá bom? Mas, por mim, a língua da irmã é tão grande de falar de todo mundo da igreja, que já era tipo de alguém acender o ouvido dela. A irmã fez um grande favor para a igreja. Mas aí eu disse, agora se a senhora falar isso aí, eu vou disciplinar a senhora, viu? A irmã, pastor, eu digo, chorar por você aqui, irmã. Oração de sacerdote, sabe como é que é, né? Essas coisas, eu tenho nojo dessas coisas. Essas coisas me enojam. Essas coisas me dá nojo, pavor, podre. É coisa podre. Porque eu tenho consciência do verdadeiro Cristo do Deus vivo. Porque eu tenho consciência que o Jesus maravilhoso não faz parte desse cassino religioso na terra. Essas coisas me enojam. Sabe aquela coisa podre, imunda? Porque eu sei que o verdadeiro Cristo do Deus vivo, que habitar no coração do homem, quer trazer paz para o coração do homem, ainda que nessa paz haja divisão com quem não quer paz. Mas esse Jesus maravilhoso, ele quer fazer isso. Ele quer habitar no coração do homem. Para numa hora como essa de coronavírus, você dizer, tá bom, eu não tenho igreja. Eu não tenho um mediador pregador pregando para mim. Violadores de mensagens, porque é violadores de correspondência. Mas eu tenho a Jesus vivo no meu coração. Ah, Paulo, mas e essas pessoas que não sabem ler precisam do pregador?
Precisa? Foi isso que Jesus disse? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. O homem ou a mulher que não tem um trono de juízo no seu entendimento, plantado pelo Deus eterno, esse não conhece Deus. O homem ou a mulher que não tem na sua alma, no seu coração, o trono de juízo, onde o bom pastor fala, corrige, conserta, perdoa, orienta. Não foi isso que Jesus disse? Aprendei de mim, que sou humilde de coração. Aí você não quer. Você quer aprender com quem que viola a correspondência, com quem tinha a obrigação de entregar a carta, não violar a carta. E você permite isso o tempo todo. Você não precisa disso. Paulo, essas pessoas não vão se perder. Perder para quem? Perder para quem? Se a palavra de Jesus foi essa, daqueles que meu Pai me deu, nenhum se perdeu. Você vai perder para quem? Porque eles dizem que você vai se perder? Melhor você crer no Senhor Jesus ou nos homens? Eu creio em Jesus. Melhor você atentar para o que Deus fala do que para o que o homem fala. Porque o homem vai falar daquilo que está no coração dele. Sabe o que o homem vai falar? Da religião que está nele. Daquilo que ele aprendeu, por onde ele passou. Pela religião que ele passou, ele vai aplicar. Olha, se pegar um crente, deixa eu falar uma coisa aqui. Se pegar um crente que já foi na vida macumbeiro, já foi na vida, porque tem gente que tem um currículo forte sobre isso. Se pegar um crente que já foi na vida macumbeiro, já foi na vida espírita, já foi na vida católico, já foi na vida dele foi um pentecostal, na vida dele um crente tradicional, e se deixasse, se foi também um muçulmano, vez ou outra, ele vai aplicar do que ele aprendeu ali como verdade. É isso que a falsa mediação faz. Ah, mas, Paulo, mas é Deus que me colocou aqui. E daí que Deus te colocou aí? Fica pra você, rapaz. Ah, mas Deus me colocou como ungido de Deus. Fica com a unção pra você. Lembra que Pedro disse isso? Em breve deixarei esse meu tabernáculo, cujo eu sou o sacerdote. E você quer ser o sacerdote de minha vida? Eu vou ser um sacerdote da tua vida? Se cada um dará conta de si a Deus? Que conversa é essa? Pega o modelo de evangelho que você tem e aplica na tua vida. E não aplica na tua mulher, nas tuas filhas, não. Aplica só em você. Porque se você pode contaminar tua esposa, os filhos, sogro, sogra, tio, cachorro, gato. Você pode contaminar todo mundo com esse modelo de evangelho que você acredita que é o Espírito Santo de Deus que botou no teu coração. Jim Jones. Se eu tivesse lá em Jonestown, não, onde foi, na Guiana Francesa, o nome da fazenda era isso. Se eu tivesse lá um dia antes, com minha mente já lavada, eu teria dito àquele povo, olha, esse cara vai matar vocês. Esse pastor aí, esse pastor evangélico, vai destruir a vida de vocês, vão envenenar vocês. Como envenenou 960 pessoas. Esse mesmo pastor que veio aqui no Brasil e deu aula para alguns pastores que eu conheço. Veio aqui no Brasil, rodou Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo, dando aula de evangelho e levou 960 crentes a se suicidarem na Guiana Francesa. E digo mais, e isso aqui no Brasil só não se repetiu porque ainda neste país tem juízes, tem promotores bons, tem polícia federal boa, tem a polícia boa. Ah, mas Paulo, nós temos. Não se iluda viver no que é de um país que não tem justiça. Não se iluda. Vamos ver? Ainda Hebreus 9, agora eu vou ver o 10, correto? Vamos ver o 10. Na verdade, aquele sistema baseava-se em alimentos e tomar e beber, em regulamentos sobre maneira de se lavarem para os atos do culto. Tudo coisa que dizia respeito à vida do corpo, até o tempo em que Deus deveria reformar tudo isso. Culto, que se fosse bom, Jesus não teria vindo. Se a antiga aliança fosse regra de fé, não precisava Jesus ter vindo.
Jesus veio porque ele não precisava. Assim é esses cultos que nós vemos hoje aí, que são réplicas, são cópias do culto judaico do passado da antiga aliança. Só muda que trocaram por frases, trocaram por narrativas, trocaram por costumes diferentes. Os tempos mudam, né? Lembra quando Isaías, já desconfiado, denunciava sobre isso? Homens que armam laços, não para prender pássaros, mas para prender homens. Por isso suas gaiolas estão cheias. Isaías denunciava isso. Jesus veio e mostrou quem estava por trás do sistema. Hoje mudou isso? Não mudou. As gaiolas estão cheias. Verso 11. Não, já li aqui o verso 11, ok? Então Deus fez o quê? Deus mudou a maneira de mediação, aqui muda a maneira de culto. Tudo isso, toda essa narrativa criada em gestos, em ritos, não servem para nada, a não ser para te tornar um fiel da religião que você acredita que é a única e verdadeira, que é a religião que Deus colocou para você caminhar junto ali com o teu líder, obedecendo a ele em tudo. João 10,16. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. Deu para entender isso? Em João 10,16? Ainda tenho muitas outras ovelhas que não são deste aprisco, as quais devo da mesma maneira trazer. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só pastor e um só rebanho. Que coisa maravilhosa, não é? Jesus tem muitas ovelhas que não tem a mediação única de Jesus. Está atrás de pregadores. Está atrás de mediadores. Está atrás de líderes de igrejas e religiões. Estão presas. É por isso que Jesus se colocou como a porta do aprisco. Não é? Ele se colocou a porta do aprisco para que as pessoas que estão dentro entrem por esta porta e saiam e encontrará a pastagem. Não é entrar por aprisco não, viu? É as que estão presas dentro do aprisco. É esse o contexto lá de João 10. Eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á. Aquele que entrar por mim, entrará e sairá e encontrará a pastagem. Deu para entender? Jesus é a porta, para quem está dentro, entra por Jesus e sai para encontrar a mediação de Jesus. É como diz lá em Lucas, né? Jesus deixou as 99 ovelhas aonde? Se perguntar para um religioso, dono de uma religião, ele vai dizer o quê? Deixou no aprisco. Não, não, não. Jesus deixou no deserto as 99 ovelhas e foi buscar a ovelha perdida. Sabe onde está a ovelha perdida? No mundo do pecado, correto? E dentro das igrejas, às vezes, pegando altares e tornando ali lugar, casa de Deus, altares de Deus, transformando templos em casa de Deus. E acham que isso não é pecado. Acham que isso não é pecado se ajoelhar diante dessas coisas no ambiente religioso. Acham isso normal, 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 normal. E não sabe que isso é pecado de iniquidade. Transformando ambientes religiosos em santuário de Deus na terra. Porque ele não sabe que ele é o santuário verdadeiro de Deus. São bênçãos de Deus para que Deus faça morada. Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Tenho muitas ovelhas, Jesus disse, mas convém que traga, para que essas ovelhas sejam mediadas, receba a mediação unicamente de Jesus na terra. Para que essas pessoas possam tão somente ouvir a voz do bom pastor e seguir nessa jornada, nessa história de vida que cada um de nós temos. Para que você não precise agora ficar desesperado por não ter um pastor mediador mediando para você, para que você não fique agora desesperado por não ter poder ir numa igreja. Você é a igreja, você é o templo de Deus. A palavra de Deus está viva no seu coração e a palavra é Jesus, o maravilhoso. Para que veja se o teu coração tem paz. Porque 2 semanas você vai entrar em pânico, porque a abstinência vem por não ter igreja e o pregador lá querendo ser o mediador teu entre Deus e teu. E se levar um mês? Entre Deus e você, né? E se levar um mês? E se levar 2 meses? E quando vir os outros fenômenos proféticos
que levar anos. Você não vai ter nenhum mediador pregador. Você não vai ter nenhum pastor dizendo que ele é o mediador entre Deus e você. Ele vai dizer que é Jesus, mas é ele que está sendo mediador. Ele vai alegar para você, para se intitular enviado de Deus, ele vai alegar que é Jesus o mediador, mas na prática ele é o mediador. Na prática é ele. Na narrativa é Jesus. Na prática, não. Na prática ele não abre mão disso. Vem aqui que você vai ouvir Deus falar com você através de quem? De mim. E isso não é verdade, porque o único mediador que você deve ter na sua vida para não sofrer, nunca se decepcionar, é Cristo Jesus no seu coração. É o verbo vivo. Deus fez isso. Deus plantou no seu coração a palavra viva. Não mais escrevereis em pedras, mas eu porei as minhas palavras em seu coração. Foi isso que Deus disse. E ele cumpriu. Na minha vida, pelo menos, já cumpriu. Espero que ele cumpra também na sua. E tenho certeza, se você aceitar que Jesus é o verbo vivo e é a palavra viva no seu coração, não importa a situação que você estiver, mesmo estando em uma cama de um hospital, sem ter nenhum pregador nem Bíblia, você tem a palavra viva, o verbo vivo no seu coração. Paulo, mas as pessoas precisam nos ensinar. Está lá escrito. Quando Filipe evangeliza o eunuco, como eu saberei se ninguém me ensinar? Filipe foi o evangelizador ali, naquele momento, na vida dele. Mas aquele homem não ficou cativo a Filipe. Filipe foi o eventual, foi o providencial por Deus. Por que você se preocupa com o providencial? O providencial, ele vem de uma maneira que você diz, meu Deus, eu não acredito. Será que isso é verdade? Faça a prova do Deus vivo. Se você precisar de alguma coisa, Deus pode muito bem mover pessoas como moveu Filipe, mas que você não fique preso a essas pessoas. Que você não tenha que ser um religioso pertencente a ele. Você entende o que eu estou te dizendo? Filipe foi o evangelista providencial. Filipe foi o carteiro que só entregou a mensagem. E ele seguiu o caminho, conhecendo quem é Jesus de Nazaré. Que é o que você deve viver. Você sabe por que Filipe e muitos outros milhões de pessoas na história da humanidade não precisou de gurus religiosos? Não para evangelizar, porque para evangelizar Deus confiou isso aos homens. Mas tornar as pessoas criados a serviço, ouvintes crônicos, alunos crônicos de homens, não foi Deus que fez isso. É o Deus da cabeça deles. Que eles vão dizer que é isso. Eles vão botar na cabeça das pessoas, eles vão fazer com que as pessoas acreditem que eles são homens especiais e você não. Que você, para ouvir a voz de Deus, vai precisar deles. Você não precisa, você tem a Jesus como o único mediador. Foi isso que Deus disse. Antigamente Deus falava através dos profetas, mas hoje Deus fala através do seu Filho Jesus. E você ainda quer buscar a voz de Deus através dos homens. Você não aprendeu. 2000 anos, nós não aprendemos isso ainda. Mas vamos ler João 2, 26 e 27. Ó, 1 João 2, 26 e 27. Vamos ver no que os apóstolos acreditavam. Prestem atenção. Escrevo-lhe essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Então João sabia, como Jesus tinha falado sobre isso, que haveria homens que iriam querer tomar à força o reino, o evangelho, para enganar as pessoas. E muitos farão de vós comércios. Isso é fato. Não estou inventando. Isto é um fenômeno desses últimos dias. Pessoas pagam por tudo, até para ser cristão. Que comunhão tem uma pessoa se não pagar para ser cristão?
Raros são as igrejas que abrem exceção sobre isso. Raros. Mas a maioria de cristãos na terra pagam para ser cristãos. E se não derem o famigerado dízimos, que é uma ferramenta da lei de Moisés para os judeus, você vai encontrar isso em Malaquias 2 e 3, 1 e 3. Se você não der esses dízimos, onde Paulo escreve que só os da tribo de Levi podiam receber dízimo de seus irmãos, interessante que João Batista, por ser filho de Zacarias, poderia receber, né? Se quisesse dízimos, ele poderia receber dízimo. No entanto, João Batista não era recebedor de dízimo de ninguém. Já pensou se fosse? Já pensou se fosse? Tamanho da igreja de João Batista hoje na terra, hein? Eu sou da igreja de João Batista. Eu sou da igreja de Paulo, de Pedro, de João. Eu sou da igreja que nenhum dos discípulos de Jesus pode remir a alma de ninguém. Eu sou de uma igreja comprada e lavada no sangue de um homem que deu a vida por mim na cruz do Calvário, sendo ele o próprio Deus morrendo por mim, dando a vida por mim. Eu sou dessa igreja, creio nisso. Para mim, o que passa disso é de Dióce, não vou dizer o restante, né? É Dióce, Dióce, ML, pronto, tá bom. ML, né? 2, 3 ml e tal. 1 litro, né? Tô brincando. Então vamos lá. Escrevo-lhe essas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, olha o que João diz. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. E não precisa que alguém os ensine. Você recebeu essa unção? Se você que crê em Jesus e acha que não recebeu essa unção do Cristo de Deus vivo, que ungido é ele, você recebeu dele, você não é ungido, você recebeu dele, de Jesus. Se você não crê nisso, que essa unção está no seu pastor, nada posso fazer por você. Quanto a vocês, a unção que dele recebeste permanece em vós. E não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não é falsa, por que João fala sobre isso? Porque realmente é isso. A unção de Cristo que é verdadeira está na vida de todo aquele que crê em Jesus como seu Deus e Salvador e único Salvador. E tem aqueles ungidos que são ungidos por uma igreja, por uma ordem religiosa. E você escolhe o que você quer. Eu era um desses ungidos. Até Jesus disse, não, ungido sou eu, Paulo. Eu era um desses ungidos. Que enganei a muitos por acreditar na mentira dos outros. E quando eu disse, chega, dá um basta nisso, você tem que dar uma meia volta, vou ver, e voltar ao primeiro amor. E voltar ao primeiro amor é Jesus. Não é voltar ao primeiro amor de uma doutrina religiosa, seja ela linda, mais linda qual for. O primeiro amor, você só volta aos ensinamentos de Jesus. A ouvir dele. Para mim, primeiro amor, que volta ao princípio do nascimento de uma igreja, nascimento de um líder religioso, da pregação de um religioso, para mim é tudo fake. Não é que para mim é fake, é porque é fake. Se fosse boa, ninguém saía de lá. Deu para entender? Ah, mas a minha igreja era maravilhosa, é boa. E se for boa, ninguém saía de lá. Pronto. Mas foi só um que saiu, então a igreja é melhor. E quando saíram milhares, dá para colocar sob júdice quando qualquer denominação na terra tem milhares de pessoas que saíram dela? Você vai colocar sobre júdice? Ah, Paulo, mas tem milhares que ficaram. Ambos não são dignos de crédito? Claro. Examinai. E retém só o que é bom, faça isso. Quem sabe você vai adquirir informações daqueles que saíram e disseram, olha, eu era cego, mas agora vejo. Eu antes não entendia, agora entendo. Eu tinha Jesus como meu mediador. Eu tinha o meu líder, pastor, pregador como meu mediador. Agora eu só tenho Jesus. Eu agora não ouço a voz mais de homem algum. Eu entro dentro do meu quarto, ouço a voz do bom pastor que morreu por mim. Não a voz do pastor que... Você já imaginou?
Eu quantas vezes levei o dia inteiro trabalhando, pensando na mensagem maravilhosa que o pregador pregou ontem na igreja. Era um crente bom danado, eu não era. Eu não era um crente bom? Você levou o dia inteiro pensando na pregação do pastor que pregou ontem para você? É o crente que as religiões gostam. Hoje não. Hoje eu medito naquilo que o bom pastor fala direto ao meu coração. Hoje eu acredito naquele que fala nos mais difíceis momentos da minha vida. É aquele que não escolhe lugar para falar ao teu coração. É aquele que não depende de liberação de culto em igrejas para falar com você. Não. É aquele que nessas horas está libertando milhões de pessoas para ouvir a voz do bom pastor. Fale com ele. Experimente. Experimente dizer assim pro padre, pro pastor, pro pai de santo, pro reverendo. Experimente dizer para ele assim, pastor, me dá uma semana de folga para mim ouvir a voz de Jesus sozinho. Eu não quero que o senhor me diga nada. Se o senhor mudo ainda, o senhor vai estar errado se falar. Experimenta Jesus. Experimenta viver Cristo Jesus agindo dentro do teu coração, sem precisar a pregação de homem nenhum. Experimenta para você ver uma coisa. Experimenta. Você vai dizer, alguma coisa está errada na terra. Não é possível. Você vai achar que só você está errado. Né? É isso que você vai achar. Porque você vê milhões de pessoas que têm os homens como seus mediadores. Dificilmente, só se você... É uma renúncia, entendeu? É uma renúncia. É uma espécie de morte. É morrer para viver. Você diz assim, eu não quero mais igrejas como casa de Deus. Eu sou a casa de Deus. Eu não quero mais pastores, padres, pai de santo como mediadores que media entre Deus e eu. Não quero mais. Eu só quero a Jesus na minha vida. Eu não quero mais essas práticas de cultos físicos. Porque agora eu creio que Jesus é o único culto verdadeiro que deve estar vivo no meu coração. Esse é a oferta ao Pai. Leia de novo, assista o vídeo do começo, e você vai ver o texto que eu li em Isaías, e você vai entender o que eu estou dizendo, tá bom? Se não compreendeu até aqui. Vou terminar aqui lendo, de novo. 1 João 2, 26 e 27. Escrevo-lhe essas coisas a respeito daqueles que vos querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vós, para que ninguém vos ensine. Já pensou você trocar o teu pastor, o teu mediador, o padre, o pai de santo, e chegar para ele e dizer, olha pastor, desculpa aí, mas eu agora, a unção de Cristo está na minha vida, e o Espírito Santo de Deus vai me ensinar todas as coisas para que eu não precise mais de ninguém. Eu já creio nele, e agora eu quero ouvir a voz dele dentro do meu ser, dentro da minha vida. Aí você vai ver que Deus fala. Aí você saber que você serve a um Jesus, que você crê no Jesus que está vivo. É aí que você vai ver que o Jesus que você crê está vivo. Quem sabe você experimente de situações e tenha privilégios de experimentar situações que religiosos nenhum na terra chegarão a isso, porque Deus não é bobo, Deus não é criança. Eu costumo dizer que tem coisas que Deus fazem, os homens dão a glória às religiões de seus líderes. É porque infelizmente não conhece quem é o Salvador de suas almas, que habita no seu coração, e a glória dele você vai dar a líderes religiosos e vai dar às instituições religiosas. Então vou continuar lendo aqui. Mas como a unção dele recebida é verdadeira e não é falsa, os ensina acerca de todas as coisas. Permaneça nele como ele o ensinou. É isso aí. Você crê que Jesus, que a unção de Cristo está na tua vida, a partir do momento que você creu? Você crê nisso? Então creia que ele mesmo vai te ensinar. Lembra que Jesus prometeu isso? Aprendei de mim, que sou humilde e manso de coração, e encontrarás paz para vossas almas. Lembra que Jesus disse isso? Por que você vai deixar de aprender com o Espírito Santo do Pai para aprender com os homens? Ele disse, enviarei o Espírito, o Consolador, para vos ensinar todas as coisas. Com tudo isso, você troca isso, porque os líderes religiosos dizem que o Espírito Santo está na vida deles. Por que você
Você tem que acreditar, alguém põe um revólver na sua cabeça e diz, ou acredita ou morre, não. Ainda bem que não, né? Por isso eu não posso me acusar aos que me enganaram de mim ter pôr um revólver, uma faca na barriga, não. Eu acreditei porque eu fui de boa fé. Mas agora eu acredito que tudo que eu preciso aprender, eu aprendo direto do Senhor Jesus. Eu aprendo do mediador entre Deus e eu. E você pode fazer o mesmo. Você pode até ficar um pouco abalado, chateado, por isso que eu estou dizendo. Você pode até não gostar, não pode rasgar o vídeo, né? Você pode até fazer tudo isso. Olha, eu não acho errado, viu? Pode até orar para Deus quebrar minhas pernas. Pode orar, olha, faz assim. Porque, não, mas aí eu não gosto da maneira que você está falando, do jeito que ele falou. Eu vou orar a Deus para quebrar as pernas, o braço, o pescoço. Olha, se quebrar mais do que eu sou quebrado aqui de coluna, estou para ver dor pior. Estou para ver dor pior do que uma lesão na medula. Isso eu vivo todos os dias da minha vida, tomando remédio o dia todo. Se não tomar, não sai da cama. Deu para entender? Não fique com raiva de mim, não. O que eu estou dizendo para você aqui, talvez muitos agora, que já ouviram essas coisas, estejam em cima de uma cama dizendo, agora eu entendi que eu posso ficar sem igreja, eu posso ficar sem pastor mediador, mediando entre Deus e eu posso ficar sem esses cultos físicos, porque eu estou em uma cama de um hospital. Agora eu entendi o que aquele sujeito estava falando. Porque agora eu entendi que a palavra está viva no meu coração. Agora eu entendi que eu vou aprender todas as coisas direto com o Espírito Santo do Deus vivo. Agora eu entendi que eu não preciso de mais esse modelo religioso na minha vida, porque agora Deus inaugurou dentro do meu ser um trono de juízos. Para que horas como essa eu possa não sentir falta de religião, de igreja alguma. Você que não pode ir em igrejas, né, que está proibido de entrar em igrejas hoje devido ao coronavírus. Né? Eu quero deixar a paz do Eterno para você desfrutar diretamente desse Deus vivo que está na sua vida e no seu coração. Que você possa viver isso todos os dias da tua vida, como Jesus disse, né? Eis que estarei convosco todos os dias de vossas vidas, até a consumação do século. É para você isso. É para você viver. Para você ter paz na alma. Eu poderia até me ousar um pouco a respeito do que está vindo depois do coronavírus. Tratar de economia, tratar do problema de alimentação na terra. Eu vou falar uma coisinha para você aqui, porque dias mais difíceis estão vindo aí, por causa da economia, que vai ser reflexo do coronavírus, e a economia do mundo vai estar afundando. E eu quero dizer para você o seguinte, não desanime. Não desanime. Não exclua Jesus das suas batalhas. Não exclua Jesus das suas batalhas. Uma fraqueza tua irão te colocar como culpado. Você além de ser vítima, se tornará culpado, porque vão dizer que você é fraco, vão dizer que você não tem fé, vão dizer que você é covarde, vão dizer tudo isso de você. Mas eu estou te prevenindo para você dizer não. Maior aquele que está comigo do que aquele que está com o mundo. Para que você possa dizer, olha, ainda que meu corpo se corrompa, o meu coração se renova cada dia mais. Aconteça o que acontecer na terra, não desanime. Nós vamos sair dessa, o mundo vai sair dessa, os países vão sair dessa, as famílias vão sair dessa. Paulo, mas as pessoas estão perdendo as vidas. Se pudéssemos fazer alguma coisa, faria. Se dependesse de mim, ninguém morreria. Mas quem sou eu? Os que prometem a suposta vida estão tudo foragido, escondido de casa. Igual que eu tô. Eu estou escondido de casa aqui. A pessoa, eu com problema de saúde que eu já tenho, e ainda pegar coronavírus, uma pessoa normal, eu tenho um problema de febre quando eu faço um gesto errado, assim, um gesto rápido, e vai direto lá na lesão, na medula, a febre vem, que é uma coisa de pegar 4, 5 cobertores e orar ao Senhor e pedir a Deus misericórdia. E se eu pegar coronavírus, eu não tenho dúvida nenhuma, que
A partir do momento que se eu chegar no hospital com febre, é uma questão de horas para mim poder ir, porque eu conheço como é a minha saúde. Mas eu não desanimo não, nem um pouco. Pelo contrário. Está tudo isso dentro de uma profecia que nós estamos vivendo. A terra vai sair dessa. As pessoas que estão partindo, esperamos em Cristo Jesus que ela parta para a vida eterna. Para que viva novos corpos. Novo momento. Aqui tudo é transitório. Mas que Deus, o Deus maravilhoso, você pode na tua casa, por exemplo, hoje, pedir ao Deus maravilhoso que abrevie o tempo dessa profecia para que a terra saia disso. Para que os pais, as pessoas tenham emprego, possam ter emprego, para cuidar das suas famílias, para que Deus visite os cientistas, já que os líderes religiosos que prometem cura estão desaparecidos, né? E quando estão aí no auge da pregação, aí no outro dia os hospitais estão cheios, assim, abarrotados. Eles não fazem nenhuma diferença na sociedade. No tocante a isso, não. Comportamento até que sim, não tenho dúvida disso. Sobre comportamento, ajuda muito você ser um religioso. A sociedade agradece, obrigado. Eu prefiro mais um sujeito na igreja de joelho do que metendo um revólver na minha cabeça me roubando. Então, para comportamento, religião é boa. Para casamento, eu tenho algumas dúvidas. Viu? Eu, por exemplo, vivo bem, tranquilamente bem em casamento, que eu nasci para ser casado. Acho que por pouco eu já não nasci casado, pra você ter uma ideia. Primeiro casamento, 20 anos, segundo, já tenho fazer 10, né? Quase 10 anos. E pelo que estou vendo aí, acho que só se o coronavírus separar a gente. Se não, porque eu já vi casos religiosos que você não tem ideia. Que na igreja é santo, em casa apanha na mulher. Opa, desculpa, em casa bate na mulher, né? Esposa machista. Então é o seguinte. Andem. Não olhe para trás. Não tenha medo. O pior que pode acontecer é morrer. Morrer é Cristo. Morrer, viver é lucro, morrer é Cristo. Viver é Cristo e morrer é lucro. Tudo faz. Não tenha medo. Não se engane. Se as coisas arruinarem na terra, contudo, você vencerá. Se estiver vivo, você vencerá. E a única maneira de nós não termos sofrimentos na terra, a única maneira viável, real, de você nunca mais ter problema nenhum, é morrer. Eu nunca vi um morto pagar dívida. Eu nunca vi um morto pagar dívida, eu nunca vi um morto doente do pé, eu nunca vi um morto doente da cabeça, eu nunca vi um morto que está doente do juízo. Nunca vi um morto dizer assim, eu estou desesperado, estou despejado, meu carro bateu. Eu nunca vi morto reclamar de problema. Então significa que, se você estiver vivo, você vai vencer. Que o nosso país vai vencer. A nossa nação vai vencer. As nações da terra vão vencer. Os povos da terra vão vencer. E vamos um dia, em breve, uma festa, abraçar famílias, amigos, parentes, pelo fim dessa guerra. Nós vamos ter esse glorioso dia pela frente. Vai ser como o fim da Segunda Guerra Mundial. Você se alegrar, dizer, Deus maravilhoso, obrigado, porque já passou essa tempestade. Preparar para outra, né? Porque as profecias não param por aí não, viu? Eu tenho um vídeo que eu vou gravar sobre isso, sobre alguns sinais que a Terra vai passar. E esses são mais perigosos do que tudo isso que nós estamos vivendo. Porque esse atinge direto a carne, o bolso, atinge a liberdade, atinge tudo. Mas tem um desses sinais que vem sobre a terra que não atingirá nada do homem. Mas é o despertar da consciência. E esse despertar da consciência, esse vai ser duro, porque não existe coisa... Para alguns pensam que saber que Deus existe é bom para mim. Mas para aquele que desdenha Deus, que não gosta de Deus, que não ama a Deus, que não quer nem saber de Deus, ele saber que Deus existe é o maior problema que o ser humano, a humanidade vai ter, é quando ela cair na real, ela saber que Deus existe. No dia que a humanidade saber que Deus existe, a terra entra em um caos.
Eu não tenho dúvidas disso. Não para aqueles que creem. Para aqueles que creem, não há diferença, porque eu sei em quem eu tenho crido. Como diz o apóstolo Paulo, eu também afirmo na minha vida. Mas para o mundo inteiro. E principalmente quando Deus mostrar para a humanidade que não tem uma religião predileta. Aí é um caos, principalmente nos governos e nas religiões. Depois eu vou gravar um vídeo sobre isso, talvez seja mais um vídeo que eu grave e cada um segue sua vida. Com a paz do Eterno a todos e que Deus abençoe. Fique com Deus e obrigado. Parece que teve algumas pessoas aqui assistindo. Estou vendo aqui que bastante pessoas e tal. Então, glória a Jesus. Que vocês sigam a vida de vocês. Sigam a Jesus, sem olhar para trás. Não tenha medo. Vamos vencer.